apresentar alguns exercícios resolvidos no software R. Começamos com o assunto de erros. Tem-se que o n fatorial é dado por raiz de 2 que multiplica π que multiplica n, multiplicado por n sobre e elevado a n. Aqui temos uma fórmula que permite, então, calcular uma aproximação para o fatorial de um número. O exercício pede que calculemos 4 fatorial, uma aproximação para este 4 fatorial e, posteriormente, o erro absoluto e o erro relativo. Observe que, para calcular o valor exato de 4 fatorial, eu estou utilizando a função factorial, que já está implementada no software R. Então, basta escrever o nome da função e, entre parênteses, o valor que você quer calcular o fatorial. Então, observe, x igual factorial 4. Quando eu mando retornar o valor de x, eu tenho o 24. Para calcular a aproximação, eu vou chamar de x underline barra, então, e vou implementar esta conta. A raiz quadrada é o SQRT, e aí eu coloco 2, que multiplica, o π também já está implementado, π, que multiplica o n, no nosso caso, vale 4, e este valor, então, multiplicado por n, que é o 4, dividido por e, ESP1 elevado a 4. Quando eu executo o x barra, eu tenho aqui 23,506118. Agora, com um valor real e uma aproximação, nós conseguimos calcular o erro absoluto e o erro relativo. Lembram lá do erro absoluto? Módulo da diferença entre o valor real e a aproximação. Então, o módulo é a função ABS, coloca entre parênteses o valor real nosso x, menos a nossa aproximação x underline barra. Então, o erro absoluto 0,4938. E o erro relativo é o erro absoluto dividido pelo módulo do valor real. Então, eu já tenho o erro absoluto calculado, basta dividir pelo módulo do x, o meu valor real. Então, o erro relativo é dado por 0,020. Um outro exercício aborda o cálculo do erro aproximado. Tem-se que o ln de 1 mais x, ele pode ser calculado por somatório do n, que vai de 0 até o infinito, de menos 1 elevado a n, dividido por n mais 1, que multiplica x elevado a n mais 1. Isso para módulo de x menor que 1. Calcule uma aproximação para o ln de 1,5, considerando o n variando de 0 até 4. Posteriormente, calcule uma aproximação para o ln de 1,5, considerando o n variando de 0 até 6. Então, eu vou pegar uma aproximação melhor. E com isso, calcule o erro aproximado. Lembram do erro aproximado? Conforme definimos, o valor atual menos o valor anterior. Então, ln de 1,5. Observe aqui que eu tenho 1 mais x. Então, 1 mais x igual 1,5. Portanto, o x vale 0,5. Ok, nós vamos implementar esta somatória da seguinte forma. Para o cálculo com o n variando de 0 até 4, eu vou guardar essa informação dentro de S1. Então, S1 inicialmente vai receber 0. Ok? S1 recebe 0. Para o n em 0 até 4, o que ele vai fazer? Coloca uma chave. S1 vai receber o que está em S1, mais, agora a gente escreve esta conta colocando o valor de x aqui, que é o 0,5. Então, olha lá, menos 1 elevado a n, dividido por n mais 1,
que multiplica 0,5 elevado a n mais 1. E fechamos a chave. Com isso, ele vai fazer a conta considerando o n0 e vai colocar essa resposta dentro de S1. Depois, considerando o n sendo 1, ele vai fazer a conta e somar com o anterior. E vai fazendo isso para o n variando ali de 0 até 4. Quando eu aperto o S1, eu tenho aqui 0,4072. Agora, para fazer a segunda conta aqui com o n variando de 0 até 6, basta trocar este 4 aqui para 6 e rodar este script novamente. Chamei de S2, então, esta nova conta. E fiz aquela substituição, o que era o 4 ali, colocamos o 6. Destacamos que o S2 aqui deu 0,4058. Então, quem é o meu erro aproximado? Aproximação presente, 0,4058036, que é o meu S2, menos a aproximação anterior, que é o nosso S1 aqui, 0,4072. Isso me retorna menos 0,0014. Então, aqui lembramos, no exercício anterior, o erro absoluto, o erro relativo e aqui o erro aproximado. Agora, falando um pouco de zero real de função, inicialmente esboce o gráfico da função 2 que multiplica log de x mais raiz de x menos 2 e identifique o intervalo que contém a raiz. A maneira mais prática de esboçar este gráfico é utilizando ali uma função no software R. F vai receber uma função de x e aí basta escrever. Lembrando que aqui no R, o log ele é dado pelo log 10, ok? Se eu utilizar somente a função log, eu estarei trabalhando com o ln. Então, 2 que multiplica, nunca esqueça estas multiplicações, ok? Log 10, que é a função log de x, mais a raiz de x, sqrt, menos 2. Defini a função. Na linha abaixo, vou esboçar o gráfico. Olha, plot, quem? F, a minha função. Escolhi um intervalo, vou pegar de menos 5 a 5. Posteriormente, ali, analisando o gráfico, eu posso aumentar e diminuir este intervalo. Cor vermelho. LWD, a espessura. Quero uma espessura 3 para ficar bem visível ali a curva. Vou também definir um eixo X, então abline horizontal igual a 0, também na espessura 3, e um eixo Y, abline vertical igual a 0, na espessura 3. Quando eu rodo este script, eu tenho a seguinte função. Destacamos que a interseção desta curva com o eixo X é o meu zero real. E aqui observamos que a raiz está próxima do 2 aqui. Logo, poderíamos considerar o intervalo 1, 3, ok? Muito prático aí de trabalhar com o gráfico de uma função no software R. O que eu posso fazer também? Eu posso pegar f de x igual a 0 e transformar em uma equação equivalente, g de x igual a h de x, e esboçar o gráfico de g e h em um mesmo plano, aonde estas duas curvas se interceptarem, eu projeto este ponto no eixo x e este valor corresponde ao local do zero real da função f. Então é isto que foi feito aqui. Pegamos o mesmo exercício e chamamos de g de x. O 2 log de x, ou seja, esta primeira parte aqui, olha, 2 log de x vai ser a minha g de x. Quem será a minha h de x? Menos raiz de x mais 2. Olha aqui, menos raiz de x mais 2. Eu pego f de x igual a 0 e transformo em uma equação g de x igual a h de x. Então, uma parte ali que está no lado esquerdo deve passar para o lado direito da igualdade. E fazendo o gráfico da primeira, plot G de menos 5 a 5, cor vermelho, espessura 3. Para fazer o gráfico da H em um mesmo plano cartesiano,
eu vou fazer o seguinte, olha, plot H de menos 5 a 5, cor, troquei, coloquei azul, espessura 3, eu não posso esquecer este comando, add igual a t. Adicionar em um gráfico já existente? Sim, true, verdade. Então ele vai adicionar. E fazemos o eixo x e o eixo y. Observe aqui que as duas curvas estão se interceptando. Então eu pego este ponto de interseção, projeto no eixo x. Aqui, próximo ao 2, temos o zero real da função f. Então, duas formas aí de localizar intervalos que contenham uma única raiz. Verifique que a função x ao cubo mais 3x quadrado mais 5x mais 1 tem uma única raiz no intervalo menos 4, 4. Então, pegamos aqui, f vai ser uma função de x dada por x ao cubo mais 3x quadrado mais 5x mais 1. Eu coloco esse exercício para lembrar aquela análise teórica utilizando o teorema de Bolzano. Observe que f de menos 4, que multiplica f de 4, é um valor negativo. Então, pelo teorema de Bolzano, sabemos que no intervalo menos 4 até 4 existe pelo menos uma raiz real. Pode ser que tenha mais de uma. Beleza? Então, eu pego aquela observação. Se a derivada da função preservar o sinal no intervalo, esta raiz é única. Aí eu faço a derivada dessa função. 3x quadrado mais 6x mais 5. Tenho aqui a derivada. E já observo que calculando o delta, eu vou ter um valor negativo. E o meu a aqui é positivo, então a concavidade é para cima e ela não intercepta o eixo x. Ou seja, para todos os valores no intervalo menos 4 até 4, a derivada tem um sinal positivo. Então ela está preservando o sinal no intervalo. Então a raiz é única no intervalo. Ok? Então, essa seria uma análise teórica. Eu tenho que pegar esses intervalos aí, não muito grandes, ok? Intervalos ali, vamos dizer assim, pequenos, para poder trabalhar aí posteriormente com métodos iterativos para calcular o zero real que se encontra neste intervalo. Então, não tem interesse em intervalo muito grande, são intervalos pequenos, ok? Até porque, se eu for trabalhar com o método da bisseção e eu tiver um intervalo muito grande, um erro muito pequeno, a quantidade de iterações que eu vou fazer será elevada. Então vamos falar aqui do método da bissecção. Calcule uma aproximação para o zero real da função 2 log de x mais raiz de x menos 2, utilizando o método da bisseção. O gráfico já sabemos fazer, então eu quero calcular uma aproximação para este zero real. Temos aqui o algoritmo que foi apresentado nas nossas videoaulas. Então fizemos uma função chamada bisec. Essa função tem os parâmetros f, que é a minha função f de x, a e b, o meu intervalo AB, que contém uma única raiz, e também vamos colocar um erro, e. Então fechamos o parênteses aqui e colocamos uma chave. Vamos ter um contador para contar a quantidade de iterações, então k igual a 0, enquanto b menos a, o tamanho do intervalo, for maior que o meu erro, o que ele vai fazer? O contador vai somar uma iteração, então k vai ser igual a k mais 1. Eu vou pegar o ponto médio do intervalo, x igual a mais b dividido por 2. Então, agora eu vou fazer o teste. Se o f do a, que multiplica o f do x, for um número menor que zero, então o a vai receber o a e o b vai receber o x, ou seja, eu estou descartando aquele subintervalo que vai do ponto médio até o b. Agora, o que pode acontecer se o f do x que multiplica o f do b for menor que zero? Então, o a vai receber o x e o b vai receber o b, ou seja, eu vou descartar o subintervalo ali que vai do a até o x. E vou fazendo isso até que o b menos a
seja um número menor que o meu erro. Quando isso acontecer, ele vai me retornar uma lista com a aproximação. O ponto médio desse intervalo, quando eu chegar no intervalo tal que o tamanho dele seja um número menor que o meu erro, então apresente o ponto médio desse intervalo, A mais B dividido por 2, e também o número de iterações. Aqui é só copiar este script e executar lá no software R, e posteriormente nós vamos usar somente o BSEC com os parâmetros. Olha aqui, definir a função f. F vai receber uma função de x dada por 2 log 10x mais raiz de x menos 2. E conforme eu falei, olha, BSEC. F, a minha função. 1, 3, o meu intervalo AB. E o meu erro, vou pegar aqui o 0.0001. Quando eu executo este comando, ele já apresenta a aproximação 1.979401 e ele gastou 15 iterações. Observe que, como estamos no método da biseção, podíamos calcular essa quantidade de iterações antes de fazer as contas. Pois lá nós temos que K deve ser maior que log de B0 menos A0 menos log de E dividido pelo log de 2. Fiz essa conta aqui, olha, log de 3 menos 1 menos o log do meu erro, 0.0001, dividido pelo log de 2, 14.28. Não tem como fazer 14.28 iterações, então você arredonda para o inteiro posterior ali, 15 iterações, que foi o resultado que obtivemos aqui. Então este é o método da biseção. Próximo método, método da posição falsa. Ele utiliza informações da função para melhor dividir um intervalo AB. No caso da biseção, olha, se eu tenho o intervalo AB, qual é o ponto de divisão? É o ponto médio, que eu chamei aqui, olha, de x1, que é o A mais B dividido por 2. Agora, no método da posição falsa, ele pega a informação, o ponto AF de A, esse ponto, BF de B, esse outro ponto, e traça uma reta. No local de interseção dessa reta com o eixo X, será o ponto de divisão do método da posição falsa. Observe aqui que o intervalo a ser descartado é bem maior do que o intervalo da biseção. Então, a tendência é que, na maioria das vezes, a quantidade de iterações seja menor. Então, considerando o zero real da função 2 log de x mais raiz de x menos 2 no intervalo 1, 3, calcule 3 iterações pelo método da posição falsa para obter uma aproximação. Então, primeira iteração. Vou fazer manualmente essas contas, ok? Depois eu faço um comentário. O A recebe 1, o B recebe 3, o meu intervalo. Vou definir a função, ok? Quem é o ponto de divisão? AF de B menos BF de A dividido por F de B menos F de A. O ponto de divisão ali do intervalo AB utilizando o método da posição falsa. Então, escrevi essa conta. AF de B menos BF de A dividido por F de B menos F de A, 2,18. Então, eu tenho o ponto A, que é o 1, tenho 2,18 e tenho o 3. Qual subintervalo está o meu alfa? Vou fazer f de A que multiplica o f de x. Observe que deu um número negativo. Opa, então a raiz está entre A e x, ou seja, entre 1 e o 2,18. Agora eu faço o método novamente. Segunda iteração, o A vale 1, o B 2,18, 60, 33. Quem é o ponto de divisão? AF de B menos BF de A dividido por F de B menos F de A, 2,02. Então, F de A, que é o F de 1, vezes o F de 2,024352, é um número negativo, ou seja, a raiz está entre 1 e 2,024352. Vou fazer a última iteração que foi pedida, então o A recebe 1, o B
2,024352. Quem é o meu x? 1,989359. Essa seria a minha aproximação. Aqui fizemos manualmente. Eu poderia também trabalhar com este script, fazendo a alteração do valor de x. Ao invés de ser o a mais b dividido por 2, quem seria? O AF de B menos BF de A dividido por F de B menos F de A. Iria fazer esta alteração. Posso mexer também, né, neste script, alterando o critério de parada, enquanto B menos A maior que E, ou poderia fazer o seguinte, enquanto o módulo do F do X for um valor maior que meu erro, então continue fazendo as contas, ok? Então você pode utilizar aí a ideia deste script, deste algoritmo, para trabalhar aí o método da posição falsa. Um terceiro método que a gente viu é o método do ponto fixo. Então, aqui eu preciso de uma aproximação inicial e a partir deste valor eu vou utilizar uma função de iteração e, se tudo der certo, a tendência é que a sequência gerada vai convergir para o meu alvo. Por que eu falo se tudo der certo? Pois, dependendo da função de iteração que eu considere, pode ser que essa sequência não seja convergente. E aí tem um teorema que me garante a convergência. Lá na videoaula eu expliquei nos detalhes isto. Então vamos lá. Considere a função f de x igual a e elevado a x menos 5, que multiplica x elevado a 4 mais 2 no intervalo 0,2. Verifique graficamente que existe uma raiz no intervalo 0,2 e utilize o método do ponto fixo, considerando uma aproximação inicial 1 e calcule x4. Qual o valor do erro aproximado? Então vamos fazer esse exercício. Inicialmente, defini a função f, esp de x menos 5, que multiplica x elevado a 4 mais 2. Fiz o gráfico dela no intervalo 0,2. Aqui temos, então, a interseção da curva com o eixo x. Bem próximo do 1 aqui temos o zero real. Preciso pegar f de x igual a zero e isolar um valor de x. Eu vou fazer o seguinte, olha. 5x elevado a 4 é igual a e elevado a x mais 2. Então, x elevado a 4 é igual a e elevado a x mais 2 dividido por 5. Portanto, a minha φ de x eu vou pegar como raiz quarta de e elevado a x mais 2 dividido por 5. Eu poderia fazer essa função de iteração de diversas outras formas. Eu escolhi trabalhar com essa. Vamos ver se ela vai gerar uma sequência convergente. Este método já está implementado dentro do pacote Spurs. Então você tem que instalar esse pacote, vai lá em pacote, instalar pacote, seleciona o Spurs. Depois que você instalou, você somente carrega ele. Require Spurs. E vamos definir esta função de iteração aqui. Vamos definir a função de iteração. Esp de x mais 2 dividido por 5 elevado a 1 sobre 4. Beleza? Chamei de gfun. E aí o método é bem simples, olha. Fixed point, coloca a função de iteração, gfun. Coloca a aproximação inicial, que chamamos aqui de 1, olha, o x0 vale 1, então coloquei o 1. E como eu quero 4 iterações, eu fixei o parâmetro max.iter igual a 4. Observe que ele foi me apresentando as contas. E aí, o exercício me pede, calcule o erro aproximado. Seria este valor aqui, 0,9832,447, menos o 0,983285. Beleza? Outro método, aqui o mais importante aí desta temporada de zero real de função real, o método de Newton-Raphson. Lembram-se como ele é definido? Se eu tenho a minha função
f de x. Aqui a interseção dela com o eixo x eu tenho o alfa. Aí eu pego uma aproximação inicial, da mesma forma que no ponto fixo. Então eu pego o x0 e o valor de f para esse ponto, ou seja, o f de x0. Então neste ponto traço uma reta tangente. O local que essa tangente intercepta o eixo x é o próximo ponto da minha sequência. Aí eu vou fazendo isso. Por x1, f de x1, traço uma outra tangente e vou fazendo esse processo iterativo. Quem é esse ponto de interseção? Lá na videoaula do método de Newton-Raphson, nós fazemos essa dedução e chegamos que φ de x é igual a xk menos f de xk dividido pelo f' de xk. Então, o xk mais 1, o próximo ponto da minha sequência, é dado por xk menos f de xk sobre f' de xk, a derivada. Exercício. Calcule uma aproximação para a raiz quadrada de 2 utilizando o método de Newton-Raphson. Então, x igual a 2 implica que x igual a raiz de 2, implica que x quadrado igual a 2, que implica que x quadrado menos 2 igual a 0. Por que eu fiz isso? Para trabalhar com essa função aqui, olha, x quadrado menos 2. Porque quando eu coloco f de raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado é 2, menos 2, 0. Opa, o raiz de 2 é um zero real dessa função. Então é assim que eu defino aí qual a função cujo o raiz de 2 é um zero real, beleza? Defini a função f, fiz o gráfico dela, aqui temos a interseção com o eixo x, este valor aqui é a raiz de 2. O método de Newton-Raphson. Como ele precisa no denominador lá de uma derivada, a gente pode utilizar o pacote derive, pois ele já permite calcular essa derivada aí automaticamente. Então eu instalei o pacote derive e agora vou carregar ele, requer derive, beleza? Newton underline Raphson, o nome da minha função. Então isso vai receber uma função dos parâmetros f, x e e. F a função f de x, x aqui a aproximação inicial e e o meu erro. F underline linha vai receber derive f, vai fazer a derivada da função f de x. K igual a 0, um contador. Olha, enquanto o módulo do f do x for maior que meu erro, este erro que eu vou definir aqui em cima, adicione 1 no contador, k igual k mais 1, e quem é a função de iteração? X vai receber x menos f de x dividido pelo f' de x. Então ele vai fazer essas contas enquanto o módulo do f de x for maior que o erro. Quando isso não ocorrer, aí ele vai parar e retornar a aproximação, o x, e o número de iterações. Então, só executar este script na hora de utilizar Newton underline Raphson, a minha função f, a minha aproximação inicial 1.5, e eu peguei um erro bem pequeno aqui, olha, 0.0000001. Qual foi a aproximação? 1.414214, com 3 iterações. O método de Newton-Raphson é muito rápido. Comento aqui que esses métodos eles já estão implementados dentro de pacotes no software E. Então, nas videoaulas lá eu comento algumas vezes a utilização do pacote Pragma. Você pode utilizar lá, existem outros pacotes, o próprio pacote Spurs ali que tem o método do ponto fixo. Da mesma forma, o método de Newton-Raphson, olha, ele está dentro do pacote Pragma. Então, basta carregar o pacote Pragma, depois que você instalou ele. Só que o diferencial aqui é que ele exige que você defina a derivada. Então, acho que não é muito prático. O nosso script ali que utiliza o derive, eu acho que ele já vai mais direto porque ele faz automaticamente a derivada. Aqui eu preciso definir, olha, defan vai receber 2x, pois a minha função f aqui é
x ao quadrado menos 2, então a derivada dessa f, 2x, é isso que ele faz aqui, olha. Eu preciso calcular esse defan, e aí o comando Newton-Raphson, eu coloco f, 1.5, o chute inicial, a aproximação inicial, defan, a derivada, max, inter, o número máximo de iterações aí que eu posso definir, coloquei 500, uma tolerância, um erro 0.00001. Qual a raiz? 1, 41, 42, 14. Olha a quantidade de iterações. 3. Aqui é o F da aproximação. Então, observe que é um valor muito próximo de zero. Então, eu tenho esse recurso de trabalhar com os métodos já implementados nos pacotes ou pegar algum script aí que a gente, porventura, fez e utilizar. Por fim, estudamos o método da secante, que dos problemas, vamos dizer assim, do método Newton-Raphson é o cálculo desta derivada. Se a função for muito complicada, às vezes podemos ter problemas aí no cálculo dessa derivada, aqui falando em calcular manualmente. Então, o que se faz? A ideia é substituir a derivada pelo quociente das diferenças aqui, olha, f' de xk é aproximadamente f de xk menos f de xk menos 1 sobre xk menos 1. Substituir, então, este valor lá na função de iteração do método de Newton-Raphson e eu vou chegar, então, num outro método que é o método da secante. Aqui temos duas aproximações iniciais, então eu vou ter o x0 e o x1, vou calcular o x2, com o x1 e x2 vou calcular o x3. O método, você vai ver que apresenta como função de iteração a mesma conta utilizada no método da posição falsa. Só que aqui com o diferencial de que o x0 e o x1 não precisam estar em lados opostos aí ao meu alfa. Eu posso ter x0, x1 e aí sim o alfa, ou alfa, x0, x1. Então esta é a diferença entre esses métodos. Aqui a conta, então, basicamente é pegar a função de iteração de Newton-Raphson e substituir esse f' de xk pelo quociente das diferenças, aí fazendo umas continhas, chegamos aqui, olha, no a f de b menos b f de a, dividido por f de b menos f de a, beleza? Determinar uma aproximação para a raiz positiva da equação raiz de x menos 5 elevado a menos x pelo método das secantes. Aqui, definir a função, raiz de x menos 5 esp menos x, plot de 0 a 4, a Abline horizontal igual a 0, tenho a função, quero calcular uma aproximação aqui pelo método da secante. Vou utilizar o método já implementado dentro do pacote Pragma. Secante é o comando, f, a função que eu acabei de definir, 2 e 3, o x0 e o x1 que eu escolhi, tolerância 0.0001. Quando eu executo este comando, tenho aqui, olha, 1,430445. Peguei e fiz uma linha vertical passando neste ponto, olha, Abline, V igual 1.430445, LTY igual a 2 para ficar tracejado, cor azul. Observe que está bem em cima aí da interseção. Então, o método funciona de maneira muito legal. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa primeira revisão. Espero que você tenha gostado. Qualquer detalhe é só entrar em contato. Um grande abraço.